Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, a esse vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre como analisar uma ação de uma boa empresa, se ela é boa para investir, se não é, você já sabe como é que faz isso? Então o que a gente vai estar falando hoje aqui? Antes de mais nada, já deixa aquele like, aquele joinha aí no vídeo que é super importante para que o conteúdo ganhe mais relevância, para que mais pessoas possam ver. Se você não está inscrito no canal, também clica aqui embaixo. Faz a sua inscrição, tá? Clica no sininho também para receber as notificações sempre que novos vídeos forem pro ar. Agora vamos falar aqui, tá, sobre como você pode fazer análise de uma empresa, se ela é boa para investir, isso não é de maneira simples e rápida. O primeiro ponto a se analisar é, claro, a rentabilidade de uma empresa. Você não vai querer comprar uma empresa, por exemplo, se tornar sócio de uma empresa que só dá prejuízo. Então o primeiro passo que você faz é olhar se de fato a empresa tem lucro líquido consistente, pelo menos nos últimos 5 anos, eu gosto de olhar ali na faixa de 10 anos, se ela tem um lucro líquido consistente, tá? Que é fundamental para o crescimento da empresa e de preferência se esse lucro líquido é crescente. Então esse para mim é o primeiro start para eu estar pegando uma empresa, para eu estar fazendo a avaliação e ver se de fato eu vou investir ou não naquela empresa. Para você conferir isso, eu indico o site aqui, ó, fundamentos.com.br. Você consegue ver ali de maneira simples e rápida essa parte do lucro líquido, além de outros indicadores. Eu vou falar de indicador aqui também um pouquinho, tá? Mas algumas ressalvas aí para quando você for olhar para indicador. Qual indicador de rentabilidade dá para olhar? Você pode olhar margem líquida, né, que é o quanto a empresa teve de lucro líquido em comparação com a receita total. Então a empresa teve um bolo ali de receita que ela teve, quanto daquilo virou lucro líquido de fato. Então é sempre interessante, quando você for fazer essa análise de indicadores, comparar com empresas ali do mesmo setor, tá? Para você estar fazendo a sua escolha, você vendo se aquela empresa está com uma margem baixa, comparação com outras empresas, com as concorrentes, se não está. Então no próprio Fundamentos você consegue clicar ali, ó, no setor e acompanhar as empresas, tá? Que estão ali dentro do mesmo setor. Você tem outro indicador também, que é o ROI, né? Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido dela. Então ele te diz qual foi o lucro líquido em comparação ao que ela tem de patrimônio líquido, e você tem o ROIC também, né, que é o Return on Invested Capital, que é o capital ali como um todo, seja capital de terceiros e patrimônio líquido, e qual foi o lucro líquido em comparação com todo esse capital. E lógico, quanto maior a margem, quanto maior o ROI, quanto maior o ROIC, melhor, mas sempre importante você comparar com outras empresas do setor. O primeiro start, a primeira coisa que eu olho é: tem lucro líquido consistente? Positivo. Tem lucro líquido crescente? Melhor ainda, porque se o lucro líquido dela é crescente, como a empresa é obrigada a distribuir pelo menos 25% do seu lucro líquido em dividendos, em proventos, se o lucro líquido vai crescendo, ao longo do tempo você recebe também mais dividendos. Então isso daí é bem interessante. Indicador número 2, né? Então aqui é uma análise mais teórica, né? O que a gente busca também são empresas que estão em crescimento. E claro, isso também depende de pessoas para pessoas. Tem pessoas que preferem empresas que pagam mais dividendos, né? Que a empresa não tem mais, digamos assim, para onde expandir e ela retorna mais aos seus acionistas em dividendos. E você tem empresas que são focadas em crescimento. Então, eu particularmente gosto bastante de estar olhando empresas que são focadas em crescimento para estar investindo nelas. E um grande ponto, um fator determinante para essa empresa de fato estar crescendo é o lucro líquido. Então, o lucro líquido crescente é um indicador de que a empresa de fato está crescendo, conseguindo gerar mais resultado. E o patrimônio líquido também, o crescimento do patrimônio líquido é fundamental para a gente ter essa análise de crescimento da empresa. Outra coisa para analisar, indicador número 3, market share, que é a participação da empresa no mercado, né? Então, market share é uma porcentagem do quanto aquela empresa corresponde, né, em termos de relevância, em termos de parcela que ela ocupa dentro do setor. Então, você já pode ter escutado muito falar, essa empresa é líder de market share, né? Ela que detém basicamente a liderança ali dentre as concorrentes e que faz
o maior volume, digamos assim, de vendas, né? A maior parcela dos clientes da base dela é daquela empresa. Então, essa é uma empresa, enfim, que é líder de market share. Exemplos de empresas que são líderes de market share. A própria Grendene, que é empresa de calçados, Coca-Cola, Amazon e etc. Tá? Então, é muito interessante uma empresa que é líder de market share, porque é uma empresa que, por mais que sofra algumas crises, é uma empresa que ela está à frente, ela está bem colocada. Então, pelo fato dela estar bem colocada, é uma empresa que tende a se recuperar de forma mais rápida, tende a reagir de maneira mais rápida, né? E ela está, de fato, à frente, digamos assim, das outras empresas. Bom, indicador de número 4. Você já olhou lá, a empresa tem a rentabilidade interessante, né? Tem lucro líquido consistente, lucro líquido crescente. Você comparou ali os indicadores com outras empresas do setor. Beleza, gostou. Um outro ponto importante é a gestão. Não adianta você entrar como sócio de uma empresa que tem a gestão que é uma bela de uma porcaria, né? Então essa também é uma análise mais subjetiva. Quando você vai olhar mais a fundo ali a empresa, você vê quem que é o gestor da empresa, as medidas, como é que ele está reagindo em termos de projetos para o crescimento da empresa ou reestruturação da empresa. Então uma empresa que tem um bom gestor é fundamental para que ela dê continuidade ao seu processo de crescimento, tá? O indicador número 5, endividamento. Tá? Então, endividamento, a gente tem a dívida líquida, que é a dívida bruta menos caixa. Então, o que é importante você analisar é que tem empresas, determinados setores, que elas vão ter um endividamento maior do que outras, que elas vão ter a necessidade de buscar mais capital de terceiros para conseguir girar a sua operação. Então, sempre que você vai olhar ali o endividamento, é importante você comparar com empresas ali do mesmo setor, de preferências concorrentes mais próximas, e entender o porquê daquele endividamento, tá? Então, tem empresas que podem estar extremamente alavancadas e, enfim, tem empresas que não necessariamente estão alavancadas. E entender o porquê que isso aí acontece. Léo, onde é que eu vou saber o porquê que isso acontece? Você pode acompanhar as conferências das empresas que elas fazem na divulgação dos balanços, dar uma lida nos balanços também, tá? Então, isso é bem legal, principalmente quando você vai começar a investir naquela empresa, você quer colocar um volume maior de caixa e você se atentar mais sobre o que é aquela empresa, a questão de endividamentos, projetos, como é que ela está trabalhando em cima disso daí. Então, essa é uma parte em que você se aprofunda mais ali na empresa que de fato você vai investir. O indicador número 5 é o valuation, né? Então, alguns falam que preço não importa, para mim preço importa sim. Eu sempre falo, eu não quero comprar o mercadinho da esquina pelo preço do Walmart, mas se o Walmart estiver com preço do mercadinho da esquina, eu compro, porque preço é diferente de valor. Preço é a cotação que as pessoas estão pagando e o mercado ele muitas vezes sobrevaloriza alguns ativos e subvaloriza outros, principalmente em momento de crise, de pânico, né? As pessoas são as primeiras a pular fora e muitas empresas boas acabam sendo subvalorizadas e a gente tem que entender que a economia gira em ciclos, né? Em um determinado momento vai estar bom para aquela empresa, para aquele setor, em outro momento não. E a gente tem que aproveitar quando a gente tem essa possibilidade de entrar em boas empresas por bons preços. E aí vem o valuation, que na verdade é uma maneira de você precificar, de você entender qual que é o preço justo daquele ativo. Então tem um método que é bastante utilizado, que é o DFC, que é o desconto de fluxo de caixa, e em que você pega as projeções futuras de geração de caixa e traz para valor presente. É uma análise mais subjetiva, digamos assim, porque o crescimento estimado para aquela empresa pode ser subjetivo. Então, você vai ver que cada analista, cada casa de análise, enfim, vai ter um valuation, vai ter um preço-alvo diferente ali para o ativo. Agora, a gente tem alguns indicadores que podem nos mostrar qual que como é que está a situação de preço da empresa em comparação ao valor que ele tem. Então você tem um indicador chamado PL, P/L, que é preço da empresa dividido pelo lucro. E aí o que é interessante é você olhar qual que é o histórico de P e L dessa empresa ao longo do tempo.
você tem outro indicador também, que é o VPA, o valor patrimonial por ação. Então, por exemplo, tem empresas que têm um valor patrimonial, empresas boas que têm um valor patrimonial por ação, por exemplo, de R$10, mas a empresa está sendo negociada a 3. Ou seja, se a empresa encerrasse toda a operação dela, liquidasse suas dívidas e liquidasse a empresa, sobraria para cada acionista R$10 e ela está sendo negociada a 3. Tá? Então é interessante você também ver esse histórico de VPA ali da empresa. E você pode ver o P dividido pelo VPA. Ou seja, se uma empresa, por exemplo, está sendo negociada a R$5 e o valor patrimonial por ação da empresa é de 10, o preço pelo valor patrimonial é de 0,5. Se a empresa estiver sendo negociada a R$10 e o VPA dela, o valor patrimonial por ação é de R$10, o PVPA está no valor de 1. E o que é interessante? Você olhar o histórico também de PVPA daquela empresa, tá? E comparar com momentos anteriores para tentar entender se está próximo de um nível mínimo de PVPA, significa que a empresa pode estar barata. É claro que você precisa olhar a fundo o que está acontecendo, todos os pontos que a gente falou aqui para cima de endividamento, né, quais são as expectativas do mercado, você acompanhar algumas opiniões que são favoráveis, outras contrárias, para você entender e estar tomando a sua decisão. Tá? Você pode acompanhar também o histórico de preço da ação. Então você pode olhar um gráfico, por exemplo, e ver o histórico de preços. Às vezes uma empresa boa que está com crescimento de lucro, ou pelo menos tem um lucro líquido consistente, mas ela está num nível de preço muito abaixo de anos anteriores, né? Ela pode estar num momento numa posição de subprecificação, de estar subprecificada. Então pode ser também uma condição interessante para você trabalhar a compra de novos ativos. Sempre que tem grandes movimentações de queda no mercado, pânico, etc., eu gosto de fazer compra de boas empresas por bons preços. E o que eu olho principalmente é o preço do ativo, em comparação histórico de preço, em comparação com o passado, mas eu gosto de olhar também o PVPA. Comparo o histórico ali da empresa de PVPA e vejo se ela está próxima dos níveis mínimos de PVPA para eu estar fazendo aquela compra e estar pagando barato ali para a empresa. Uma que eu fiz isso daí, por exemplo, foi a Card System, Card 3, peguei ela abaixo do valor patrimonial por ação dela e é uma empresa que basicamente em 2 anos está me dando 150%. Então é uma excelente valorização quando a gente consegue pegar essas empresas aí que estão subprecificadas, tá? Bom, no mais é isso. Deixa aqui nos comentários como é que você gosta de fazer a compra das suas ações, que ações que você tem na carteira, me fala aqui embaixo. Quais são as suas ações, o que você tem na sua carteira, qual que é a sua dúvida também com relação a investimentos, a compra de ações, de investir no longo prazo. Então me conta um pouquinho disso daí. Não esquece de deixar o joinha, o like no vídeo. Se não está inscrito no canal, já se inscreve aqui agora, clica no sininho que vão estar saindo novos vídeos em breve, tá? Então não perde. Ativa a notificação que você vai ser notificado, você vai receber esse conteúdo aí. Nos vemos na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.